Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua presença, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Quem ama, corrige. Então, nós vamos fazer hoje a meditação do texto do livro de Sofonias. São passagens fortíssimas que o nosso Senhor nos dá para nos alertar acerca de tudo o que Ele está vendo, né? Tudo o que Ele vê, nada, né, escapa dos olhos de Deus. Então, Deus quer renovar a face da terra. E para renovar a face da terra, Ele também vai enviar, né? Está enviando, a gente sabe, a gente está vivendo isso, muitos flagelos, né? Muitos castigos que Ele está permitindo, na sua vontade divina, está permitindo para que as criaturas se voltem para Ele, se esqueçam da terra, né? Dos apegos humanos, das paixões e da escravidão, do pecado. Porque o Senhor deixa bem claro, né? O dia do Senhor está cada vez mais próximo e nos chama mesmo a viver uma vida nova, a desapegar da terra. Então, hoje nós vamos meditar o trecho de Sofonias, vamos começar a meditar. Ele é um trecho curto e muito forte, né? O Senhor inspirou a falar sobre ele. Então, nós vamos meditá-lo. Julgamento de toda a criação. Destruirei tudo sobre a face da terra. Oráculo do Senhor. Farei perecer homens e animais, aves do céu e peixes do mar. Exterminarei os ímpios com seus escândalos. Farei desaparecer os homens da superfície do mundo. Oráculo do Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse lugar tudo o que resta de Baal, até o nome de seus servos e de seus sacerdotes, os que se prostram nos terraços para adorar a imensidão dos astros, os que se prostram e fazem juramentos, ora em nome do Senhor, ora em nome de seu Deus, e também os que desviam do Senhor, se desviam do Senhor, e que não busca nem se preocupa com Ele. Então, é muito sério isso, né? Jesus está vendo e a palavra dele, né, está sendo assim, muito calada nos corações. As pessoas não estão preocupadas com as verdades dele, não estão preocupadas com o que ele pensa, estão cada vez mais voltadas para si mesmas, com as suas idolatrias, com seus ídolos, fazem de si mesmos uns ídolos, buscam satisfação humana, buscam satisfação material, buscam a satisfação espiritual também, o seu próprio modo, para um conforto, mas nunca para viver o sacrifício, né? A penitência, a mortificação, nunca. Mas busca o espiritual também para um conforto, um bem-estar. Ou seja, usa dos dons de Deus para si mesmas. Então, o ser humano está cada vez mais egoísta, cego, ignorante. Então, esse é o tempo que a palavra do Senhor está aí, né? A palavra do Senhor, e que muitas das vezes está sendo deixada de lado, né? Você vê que até entre aqueles que o Senhor escolhe, é como sendo seus ministros para propagar a palavra. Você vê uma onda muito forte de estima própria, de respeito humano, de medo de falar a verdade, por medo de perder as pessoas, por medo de perseguição e tantas situações, né? Então, hoje em dia, o ser humano assim já assumiu tantas verdades, né? Ele assumiu tantas teorias humanas, tantos pensamentos humanos, se voltou tanto a estudos humanos demais, né? Muito buscando assim aprofundar muito no humano, na psique,
no entendimento da pessoa humana, da neurociência, de tantas coisas, né? E esqueceu, né? A verdadeira teologia que nunca poderia morrer, que foi a que o Senhor mesmo ensinou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a si mesmo. E o Senhor, né, tá vendo que as almas estão invertendo as coisas, estão colocando o humano acima de Deus e a si mesma acima de Deus, e não estão preocupadas com a vontade de Deus, estão preocupadas em fazer da sua forma, de criar a sua própria espiritualidade, do seu próprio jeito, de acordo com que possa se acomodar aos seus gostos, aos seus interesses, ao seu tempo, e não tem dado verdadeira adoração para Deus. Aí ele fala, os que se desviam do Senhor, que não buscam, nem se preocupam com Ele. Então, hoje em dia, também o ser humano questiona muito assim, por que tanto sofrimento? Nós passamos por uma pandemia horrorosa, nós estamos passando por momentos tão difíceis, mas o ser humano não para perguntar, para quê? Né? O que o Senhor está nos falando nesse tempo? Né? Será que realmente estamos ouvindo Ele? Né? Estamos realmente dando a atenção que deveria? Né? Então, o Senhor está movendo a natureza, está permitindo muitas coisas acontecerem, porque o homem está muito egoísta, está muito fechado para as coisas dele, não está se importando mesmo. Então, estou tentando, assim, transformar até a própria religião, até a própria vivência de fé numa vivência confortável. Eles não querem realmente assumir a cruz, ao contrário, querem se livrar dela. Não quer passar por nada, não quer sofrer nada. Nada, nada, nada. Só importa o venha a nós e mais nada. Só querem o pão de cada dia, o pão material, o dinheiro, né? Os prazeres, os vícios, enfim. Mas não estão nem aí pro Senhor. Querem se entregar ao consumismo, né? E não estão nem aí para ninguém, nem pro próximo, né? Então é muito sério isso. Aí o Senhor vem falar. O dia do Senhor. Silêncio diante do Senhor Javé, porque o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os chefes e os príncipes reais, e todos os que se vestem como os estrangeiros. Castigarei naquele dia todos os que forçam as soleiras das portas e enchem a casa de seu amo de bens fraudulentos ou extorquidos com violência. Então, toda desonestidade, toda corrupção, seja no meio humano, que a gente não está falando aqui só de político ou humano, não. A corrupção também nos meios espirituais, né? Dentro da própria igreja, né? Quando se nega, né, os dons de Deus para o próximo, principalmente para um enfermo, por causa de qualquer coisa, por causa de pandemia, por causa de compromissos e tais. Quando se trata uma Eucaristia e não dá o devido respeito, todos os tipos de sacrilégio, toda a falta de amor às almas, tudo isso são atos desonestos de traição contra o Senhor. Então, entre até os seus reis e chefes e príncipes reais, tem meio sacerdotes, leigos e leigas religiosos. Há muita desonestidade, há muito falsidade, duplicidade, e o Senhor está vendo. Então, às vezes a gente fala assim, o Senhor não castiga, Deus não castiga, isso é mentira, Deus é Pai. E é claro que Ele castiga os seus filhos, porque seus filhos são rebeldes, são difíceis demais, e às vezes não querem ouvir a palavra dEle. Então, Ele castiga sim, para o nosso bem. Naquele dia, oráculo do Senhor, haverá muitos clamores à porta dos peixes, gemidos do lado da cidade nova, e um grande tumulto do lado das colinas. Lamentai-vos, habitantes do bairro de Máquites, porque todo o povo dos mercadores foi aniquilado, todos os traficantes de prata foram exterminados. Naquele tempo, inspecionarei Jerusalém com lanternas. Então, e ele usa, né? Ele usa dessas lanternas, e muitas das vezes essas lanternas são pessoas que ele usa, né, justamente para repará-lo, né? São pessoas que ele usa
e que ele às vezes fala por meio dessas lanternas, por meio desses faróis dele, por meio dessas sentinelas, mas não são ouvidas. O Senhor deixou para nós porta-vozes, mas o que está acontecendo? Mal se fala dessas porta-vozes, mal se divulgam. Poucos são os que divulgam, que leem esses escritos e que têm interesse nas palavras de Jesus. Muitos falam, não precisa acreditar, não é obrigado a acreditar. Basta a revelação que já está na palavra de Deus, como se a palavra de Deus se limitasse. A palavra de Deus é tão grande que uma Bíblia só não poderia conter. E tem muito mais coisa que Jesus fala. Jesus deu um livro, uma carta do céu, gente, um livro chamado Livro do Céu. E esse livro do céu ainda não é conhecido, não é divulgado. Deveria ser lido por todos os sacerdotes, por todos os religiosos, por todos os leigos e leigas, as palavras do Senhor, e o Senhor deixou. Então eu convido você que está vendo esse vídeo para conhecer. É o Livro do Céu. Acesse o site www.livrodoceu.com.br, tá? Aqui nós estamos não fazendo propaganda de nada para vender, é gratuito, tá? Não estamos aqui com nenhum interesse nosso, humano. É a palavra de Deus que Ele nos deu de graça e nos deu a missão de ensiná-la também de graça, de transmitir. O que foi dado de graça, ninguém deve pôr nenhum valor monetário, né? Então é a palavra de Deus, o livro do céu. Está em PDF, você pode ter acesso e ler, e ensinar na sua paróquia, na sua comunidade, ensinar os fiéis. Você religioso precisa muito ler o livro do céu, precisa muito mesmo. O livro do céu fala para todos nós, nos chama todos nós a voltar para o divino. Ele quer que a gente volte ao princípio do qual a gente foi criado. E isso é o principal, ao qual a palavra dele não está sendo ouvida e que ninguém se preocupa com ele. Porque se preocupasse com ele, perguntaria para ele: qual que é a sua vontade, Senhor? Como é que o Senhor quer que eu viva? Qual que é o seu propósito para mim? Então, não se fazem essa pergunta para ele. Às vezes as pessoas chegam cheias de coisas para Jesus, já temas prontos para Jesus. Eu quero isso, faz isso para mim, preciso disso. Mas não pergunta para ele o que ele quer, o que é melhor. E o melhor é a vontade dele. Então, viver na divina vontade é a maior graça que o Senhor pode nos dar. Então, você precisa conhecer o livro do céu. Então, acesse mesmo, né? Venha conhecer o livro do céu e viver na divina vontade, sabe? É a vontade de Deus que todos conheçam o livro do céu. Nós estamos aqui como porta-vozes que também recebemos essa intimação, essa carta de amor, nos chamando a largar tudo para viver para Ele, para dar nossa vontade humana e viver a vontade divina. E você também é chamado a fazer o mesmo. O Senhor te convida a viver o mesmo, a voltar para o propósito do qual você também foi criado. Todos nós fomos criados para esse propósito. O Senhor continua: castigarei os homens que, sentados em sua borra, dizem consigo mesmo: o Senhor não faz bem nem mal. Olha só isso. Seus bens serão entregues à pilhagem, suas moradas serão saqueadas. Edificarão casas, mas não as habitarão. Plantarão vinhas, mas não beberão de seu vinho. Eis que se aproxima o grande dia do Senhor, ele se aproxima rapidamente. Terrível ruído que faz o dia do Senhor. O mais forte soltará gritos de amargura nesse dia. Esse dia será um dia de ira, dia de angústia e de aflição, dia de ruína e de devastação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de névoas espessas. Aí a pessoa pode falar: como assim? Deus é amor, Deus não ameaça ninguém. Não, Ele não está ameaçando ninguém, não. Ele está usando de justiça e de misericórdia para conosco. Ele está sendo Pai e Ele está desabafando. E Ele tem o direito de desabafar, porque a sua vontade divina está sendo reprimida há muito tempo. Ele não está sendo considerado, não está sendo considerado mesmo. O humano está sendo mais considerado do que o divino. O que o homem pensa, né, está sendo mais considerado do que o que Deus pensa.
Você vê isso até nas nossas formações, nas formações teológicas. Se busca muito conhecer o homem e pensa que existe uma plenitude humana, que o homem por ele mesmo atinge esse ponto de uma realização totalmente humana, de uma ascensão humana. E ignoram Deus e colocam Deus como um temperinho, um complemento ali. Não, que isso, não existe. O homem tem um vazio muito grande e esse vazio é para ser preenchido de Deus. Essa sede, essa que nós temos de plenitude, é para a gente se voltar para Deus. Não é para a gente se encher de um monte de coisa que não pode nos preencher, coisas baixas. Não fomos feitos para viver como selvagem nessa terra, presos à carne, às paixões. Não fomos chamados a viver como selvagens, como animais. Não. O homem é a centelha do fogo do amor de Deus. Você veio de Deus, você é faísca de Deus. E Ele quer que você volte para essa ordem da qual você foi criado. A imagem e semelhança de Deus, não a imagem e semelhança de um homem pleno, totalmente humano. A gente ouve muito falar, e às vezes até entre os nossos sacerdotes, precisamos ser mais humanos, porque quanto mais humanos a gente for, melhor a gente vai ser para esse mundo. Isso é mentira. A gente precisa ser divino, porque quanto mais humano a gente for, mais a gente se enche de razão humana, de pensamentos humanos. Ficamos presunçosos, confiando no nosso intelecto, achando que a gente já sabe tudo e não precisa aprender nada. E vamos fazer o quê? Vamos deixar Deus em segundo plano. Vamos dizer para Jesus: eu não preciso te perguntar mais nada, porque eu já sei, porque eu mesmo consigo encontrar o meu caminho. Isso não é verdade. O homem por si mesmo cai num abismo. E o homem que confia em si mesmo já é cego, só por causa dessa mentalidade. Então nunca pense que você já sabe porque tem teologia, porque tem filosofia. Ao contrário, quando você tocar no livro do céu, a primeira descoberta, uma das primeiras descobertas que você vai fazer é que você não sabe nada, nada de Deus, e que tem muito para aprender sobre Deus, sobre como que Deus é, porque quando você conhecer Deus, você nunca vai falar assim: ah, Deus não castiga, né? Deus não castiga ninguém, Deus não pede mais nenhum sacrifício, não pede mais nada, Ele já fez tudo, né? Então eu posso viver minha vida tranquilo. Ah, Deus quer que a gente viva cada vez sendo mais humanos, buscando a nossa realização pessoal, né? Buscando autoestima, buscando isso e aquilo, né? Essas teologias malucas que existem aí de prosperidade, teologia da libertação, totalmente humano, totalmente voltado para o humano. Amar o próximo sem a verdade é desprezar ele. Amar o próximo sem dizer a verdade, amar o próximo, aceitar o próximo e ver situações erradas e ficar calado e ser omisso, isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro muitas das vezes é dizer coisas e muitas das vezes ser deixado de lado, ser perseguido, ser humilhado, ser maltratado, ser deixado de lado. E acontecer igual aconteceu com Jesus, que a verdade dele em muitos corações caiu como canivete, e essas pessoas explodiam de tanta raiva que já maquinavam a morte dele. Então, se hoje te aplaudem, cuidado, cuidado, porque Jesus não era aplaudido. Jesus sofreu muita rejeição onde ele passou, e na terra dele mal fez milagres. Por quê? Porque as pessoas desprezaram ele por causa da origem dele, julgavam ele. E Jesus não se importou com isso, né? Jesus não tentou agradar ninguém, humano de ninguém. Ele só pensou no Pai, na satisfação do Pai. Então, se Jesus fez isso sendo Deus, nós somos nada, os seres humanos temos que fazer o quê? Viver nesse mundo e ser mais humano para quê? Para quê? Para conquistar o quê? Sem que o Senhor mesmo falou que o nosso reino não é aqui, do mesmo modo que o reino dele não é aqui, o nosso também não é, que o nosso lugar é o céu. Então falta muito, muito, muito incentivar as pessoas a pensar mais no céu. As pessoas querem simplesmente manter a carne e fogem do sofrimento, fogem da morte, né? Querem evitar sofrer qualquer coisa e pensa muito.
antes de se colocar em qualquer situação em que tem que se doar a vida, sacrificar. Ao contrário, elas querem se poupar. Isso é muito sério. O Senhor está vendo isso, a falta de amor, e o amor que é fruto de um interesse próprio, de um bem-estar próprio. As pessoas, cada um buscando isoladamente, pensando só em si mesmos, e não pensando em amar a Deus. E muitas das vezes buscando a santidade como regra, preso só a regra, só o que está escrito, mas não preocupando em amar a Deus. Então, sacerdote, nós suplicamos que o Senhor venha fazer parte e nos ajudar a difundir essas verdades. Não ajudar nós, ajudar Jesus. Venha unir as mãos e vamos ajudar Jesus nessa missão, que o Jesus quer usar a nossa humanidade, usar porta-voz, a nossa boca, para entender essas verdades e poder ajudar o nosso próximo também, transmitindo e partilhando essa verdade. Eis que se aproxima o dia do Senhor, dia de trombeta e de alarme, contra as cidades fortes e as torres elevadas. Mergulharei os homens na aflição, e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue será derramado como pó, e suas entranhas como lixo. Nem sua prata nem o ouro poderão salvá-los no dia da cólera do Senhor. Toda a terra será devorada pelo fogo de seu zelo, porque ele aniquilará de repente toda a população da terra. Então, o Senhor vai fazer uma grande purificação, para que a gente possa morrer para nós mesmos, nossos pensamentos baixos, né? E aqui ele fala assim, ó, nem sua prata nem seu ouro poderão salvá-los. Então, nem aquilo que a gente se firma com aquilo, a gente pega, meu conhecimento vai me salvar, o que eu sei por mim mesma que vai me salvar. Isso é presunção, né? Você confiar em si mesmo. Não. Só Deus pode nos salvar. Ele é o nosso tudo. E nós somos o nada. E precisamos ser crianças pequenas, dependentes dele. Quem acreditar de verdade no Senhor, ele protegerá. Mas essa proteção aqui é da alma. A gente não tem que ficar preocupando com o nosso corpo. Não tem que pensar nisso. A gente tem que se preocupar com uma alma E as pessoas têm sede de ouvir falar sobre a alma. Elas mal conhecem que tem uma alma. Mal sabem que precisa cuidar da alma. Elas pensam muito em cuidar do corpo e esquecem que tem uma alma. Que essa alma fica muito guardada lá dentro do ser delas, muito restrita, enquanto elas se preocupam muito em ampliar a sua vida terrena, né? Preocupar com o conhecimento humano e se estender para viver na terra. Não, 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 não. É necessário falar de alma para alma. Você sacerdote, você religioso, você leigo, você ministro, catequista, você bispo, você papa, o seu papa, todos nós somos almas. Almas que precisam voltar para Deus. E não deixar mais ele restrito assim, não podendo se comunicar abertamente. Mas deixar ele fazer os desabafos dele. Fazer os desabafos dele, porque tudo o que ele fez é por amor, sim, é por amor. Ele é amor, amor infinito. Mas o ser humano não quer esse amor como ele é. O ser humano quer criar um novo amor. Um amor totalmente vazio. Um amor totalmente diferente do amor divino. Um amor sem dor, sem sacrifício, sem nada. Isso não é amor. Então vamos deixar ser tocados novamente. Assumir a nossa pequenez, assumir muitas e muitas vezes que a gente não ouviu. E dar ouvidos para os desabafos dele, para as palavras dele. Então eu te convido mais uma vez. Vem conhecer a divina vontade. Venha conhecer a vontade do Senhor. Acesse www.livrodocel.com.br. Se inscreva no canal, entre em contato. Você pode deixar o seu telefone nos comentários. A gente te adiciona, nós temos um grupo do WhatsApp. Venha conhecer a divina vontade, é urgente, é um apelo urgente do Senhor. O dia do Senhor se aproxima e vai pegar muita gente surpresa, porque as pessoas estão muito distraídas com as coisas da terra. E o Senhor está chamando, está já tocando a trombeta, porque Ele está falando por meio da boca daqueles que estão ouvindo Ele, que estão interessados em voltar para a ordem. E o Senhor está usando
essas trombetas para ficarem tocando, estão aí convidando as almas, porque Ele quer todo mundo, Ele está chamando todo mundo. Essa divina vontade foi conquistada para todos nós, vivemos nessa ordem. E se a gente ficar se voltando para o mundo, a gente cai na toca da raposa e fica lá, uma armadilha. O mundo, a carne e o demônio, não podemos dar ouvido para esses três inimigos, mas ouvir a Deus, a voz de Deus, e romper com a idolatria de si mesmo, com a idolatria do dinheiro, com a idolatria do bem-estar, da comodidade. Romper com isso, parar de viver para esse mundo, ser desapegados totalmente da própria carne e nos apegamos a Deus. Ele sim, nós podemos nos apegar só a Ele, porque nós fomos feitos para Ele. Só Ele pode nos levar a viver uma vida em plenitude. A plenitude está em Deus, o verdadeiro repouso, a verdadeira alegria. Então venha para essa alegria, venha conhecer. Não pense, eu já sei, uma menina leiga não pode me ensinar, não tem nada para me ensinar, eu não tenho nada mesmo, mas Jesus tem tudo. Você vai dizer para Jesus que Ele não tem mais nada para te ensinar, que você já sabe? Nunca podemos fazer isso. Nunca tentar descorrigir Deus ou tentar dizer para Deus que Ele não é suficiente. Nunca. Isso é uma tentação enorme de soberba. Vamos nos voltar para Deus enquanto Ele se deixa encontrar, buscar Ele, enquanto Ele se deixa encontrar, enquanto Ele libera o YouTube, falar aqui, falar para vocês. Aproveite, se chegou até você, não passe adiante, não finja que não é com você. É com você mesmo, é com você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fiat, quem ama, corrige.